Ok, gente? Bom dia, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula de português e estou com saudades de vocês. Vocês podem não acreditar, mas eu sinto saudades e vontade de voltar para a escola o mais rápido possível, não é? E acredito que vocês também estejam com aquela vontade de estudar, certo? Na página 77 do livro, nós vamos explicar hoje discurso direto e discurso indireto. Ok? Discurso direto e discurso indireto. Vamos lá. Isso. Vou compartilhar com vocês aqui para nós acompanharmos a explicação nessa página aqui, ó. Ali aparece página 77 do livro de vocês. Discurso direto e discurso indireto. Ui, ui, ui. Bom, vamos lá, gente. A reprodução das falas das personagens. Então, aqui, se vocês observarem na narrativa de ficção, um pouquinho. Aí. Nas narrativas de ficção, as personagens pensam, elas falam, elas agem, ok? E nós vimos algum texto antes sobre narrativa de ficção. Narrador, ao relatar as ações das personagens, reproduz o que elas falam ou pensam. E para isso tem duas possibilidades básicas. Ou reproduzir direta e literalmente a fala ou o pensamento da personagem, ou emprega palavras suas para reproduzir essa fala ou esse pensamento, não é? Ou seja, o leitor, ele fica sabendo que a personagem falou ou pensou por meio da voz de um narrador. Então, aqui nós temos os dois tipos de discurso, direto ou indireto. No discurso direto, então eles colocam aqui, o narrador abre espaço para que o leitor ouça a voz da personagem. Nesse caso, a reprodução das falas ganha vivacidade e o leitor tem contato com o modo de falar da personagem, com o emprego de um vocabulário particular e com suas variações. O discurso direto geralmente é antecedido por travessão ou fica entre aspas, sendo introduzido pelos verbos de elocução, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos de verbos de elocução. Disse, falou, comentou, gritou, observou, perguntou, respondeu, explicou e entre outros. Então, como que nós identificamos dentro de um texto se ele está no discurso direto? Quando você observa, igual aqui, os travessões que indicam a fala da personagem. E no caso aqui, insistia é um verbo de elocução. Nós chamamos de verbo de elocução esses verbos que logo eles aparecem com esses dois pontos, porque isso daqui, esses dois pontos indica que vai ter a fala da personagem, ok? Então, no discurso direto vai reproduzir a fala do personagem da maneira exatamente como ela falou. Só um pouquinho. Só um pouquinho ali que eu já vou continuar. Ok? Pronto. Certo? Isso. Obrigada. Então, ali no discurso direto, vocês vão perceber que está no discurso direto quando a fala da personagem é reproduzida exatamente da maneira como ela falou. E sempre vai vir com esses chamados verbos de elocução.
Os verbos de elocução, eles indicam que logo a seguir vai vir a fala desse personagem. Aparecem os 2 pontos, igual aqui. Bino insistia. 2 pontos. Aí tem o travessão para indicar a fala da personagem. Mas isso é na viagem. E do lado de lá do mar, o que é que tem? De onde é que eles vinham? O que é que tinha lá? Aí aparece aqui, ó, novamente o travessão para indicar a fala ali. Coisa boa, terra do rei. E todo mundo trabalhando junto, comendo junto, né? E eles continuam ali. E ali, novamente, vai indicar a fala da personagem diretamente. E por que o rei não salvou eles? Ok? Então, o discurso direto, ele vai mostrar a fala da personagem exatamente como ela falou, ok? Ela vai estar mostrando da mesma forma que uma personagem de um texto ou de outro falou. Não, se um texto ou qualquer o texto que você esteja lendo. Isso daqui nós dizemos que há um diálogo, ok? Num diálogo, você percebe claramente que é o discurso direto, porque é você conversando diretamente com a pessoa, ok? Aí nós vamos observar aqui embaixo. O narrador emprega, né, o verbo ali de elocução e insistia, aqui onde está grifado. A fala de Mané Faustino é entrecortada. Então, o que seria ali? Entrecortada. Reticente, demonstra hesitação, indecisão. Então, nós não podemos ler direto, assim, sem observar essas pausas que devemos dar aqui dentro do texto. É marcada pela tentativa de recuperação da memória de alguma coisa, a vida dos negros africanos que eles estavam falando, né? Na primeira fala do Bino, a sequência de interrogativas evidencia a curiosidade e as inquietações da personagem. Então, aqui na fala do segundo menino, onde está aqui embaixo, o emprego do pronome pessoal reto eles, ok? Eles, na função de objeto direto, em lugar de e por que o rei não os salvou? E por que o rei não salvou eles? Ok? Então, é uma marca da oralidade. Então, o que seria isso? A forma como eles falam, a linguagem mostrada da maneira como a pessoa falou, dependendo do lugar que eles estejam. A linguagem falada é diferente da linguagem escrita. E nós estudamos isso acho que no primeiro capítulo do livro, as marcas de oralidade ali. Se o narrador reproduzisse essa fala em uma linguagem mais formal, teríamos: Bino perguntou por que o rei não os salvou, ok? Mas ali, ó, por que o rei não salvou eles? Então, aqui temos uma marca de oralidade, que é a forma como a pessoa falou, a linguagem falada, lembrando, diferente da linguagem escrita. Aí nós temos aqui o discurso indireto. O narrador, ele incorpora a fala da personagem na sua narrativa. O que é isso? Incorporar a fala da personagem. Ele vai reproduzir a fala da personagem como a pessoa falou, mas ali nós vamos ter que usar uma terceira pessoa, porque ele vai reproduzir a fala de alguém. Então, dessa forma, fica mais presente para o leitor aquilo que o narrador considera mais importante. A essência da fala da personagem. Então, nesse caso, não se pretende reproduzir literalmente as falas das personagens, exatamente da maneira como ela falou, mas os tópicos mais importantes, né? Mas o conteúdo, aquilo que mais chamou a atenção. E o que observamos nesse exemplo? Bino disse que queria ir até o outro lado. Então, aqui, quando ele fala, eu quero ir ao outro lado, quero conhecer o outro lado, quero ir até o outro lado do mar. Quando você vai reproduzir a fala dele, você vai dizer
aquilo que a pessoa falou. Então, você vai dizer, Bino disse que queria ir até o outro lado, ok? Então, no discurso direto, nós temos os verbos de elocução, logo após os verbos de elocução, os 2 pontos, e o travessão na outra linha, que vai indicar a fala da personagem. Então, sempre que vocês estiverem escrevendo um texto, e nesse texto você, talvez é pedido um diálogo para você escrever. Então, nunca se deve escrever igual está aqui, tudo em linhas preenchidas. Aqui você colocou os 2 pontos, mesmo que você use apenas um verbo, é necessário que você vá para outra linha para colocar um travessão e reproduzir a fala da personagem, ok? Agora, se você for colocar isso, reescrever esse texto para um discurso indireto, então você vai pegar os tópicos importantes aqui e vai reescrever da sua forma ali, mas sem perder a essência, sem perder a parte principal, que é o que chama atenção, ok? E nós temos ali a transformação do discurso direto em indireto e vice-versa. No discurso direto, ouvimos a voz da própria personagem. Portanto, o discurso direto sempre vai estar escrito na primeira pessoa. Agora, no discurso indireto, nós ouvimos a voz do narrador, ficando a fala da personagem na terceira pessoa. É como se você escrevesse um texto narrativo e tivessem lá narrador, personagem e narrador observador. O narrador personagem, ele participa dos fatos. Então, ele vai escrever algumas partes aqui no discurso direto. Agora, quando alguém vai contar essa história para uma outra pessoa, aí o narrador observador, que ele vai escrever esse texto em discurso indireto. Então, se você observar aqui, no discurso direto, ouvimos a voz da própria personagem. Portanto, o discurso direto sempre está na primeira pessoa. Já no discurso indireto, ouvimos a voz do narrador, ficando a fala da personagem na terceira pessoa. Então, ali, no discurso indireto, o verbo fica sempre no passado, em relação ao verbo do discurso direto, como se observa no quadro a seguir, que nós vamos ver como que escreve ali algumas partes do texto. Aqui nós temos, no discurso direto, o verbo vai estar no presente do modo indicativo. Quero saber o que tem do outro lado, falou o menino. Então, aqui na ordem direta, verbos no presente. Nós vamos reescrever essa mesma frase aqui no discurso indireto. Então, o verbo tem que estar no pretérito imperfeito do indicativo. Ai, professora, mas e se eu não sei os verbos? Como conjugá-los? Ok? Nós, no 6º ano e 7º ano, principalmente no 6º ano, vocês aprendem a conjugação de todos esses verbos aqui, tá? E aprendemos verbos conjugando e falando, escrevendo e falando, tá? Então, aqui o verbo no pretérito imperfeito. Você vai reescrever essa mesma frase que está aqui no discurso indireto. O menino falou que queria saber o que tinha do outro lado. Então, aqui no presente, e ele vai para o pretérito imperfeito. Agora, se você observar essa outra oração aqui, verbo no pretérito perfeito. Como ele veio de lá? Perguntou o Bino. Aí você vai reescrevê-lo no pretérito mais que perfeito, uma linguagem bastante formal, que esse tempo verbal aqui quase não é utilizado, principalmente na língua falada, mas na língua escrita ele pode vir. Aí nós temos a forma como é reescrito no pretérito mais que perfeito e a forma como nós geralmente falamos. Bino perguntou como ele viera de lá. Então, como ele veio de lá? Perguntou Bino. Bino perguntou como ele viera de lá. Ou podemos reescrever dessa forma aqui. Bino perguntou como ele tinha vindo de lá. Também é
a mesma forma como nós podemos estar dizendo essa mesma oração aqui. Mas aqui observem os verbos. Se estiver no pretérito perfeito, você vai reescrevê-lo no pretérito mais que perfeito. Agora, um outro exemplo. Quando os verbos estiverem no futuro do presente do modo indicativo, nós temos aqui um exemplo. Bino disse, um dia irei. Eu irei, tu irás, até o outro lado. Aí ele precisa ser reescrito com o verbo no futuro do pretérito. Só temos dois tipos de futuro. Vai ser o futuro do presente ou o futuro do pretérito. Então, aqui fica, Bino disse que um dia iria até o outro lado, ok? Um outro exemplo aqui, quando os verbos estiverem no imperativo, no modo imperativo, fujam, ordenou o rei. Ele vai ser reescrito no discurso indireto no pretérito imperfeito, do modo subjuntivo aqui, não indicativo. Então, ali, o rei ordenou que fugissem. Então, aqui, fujam, imperativo, indica uma ordem. Aqui, reescrito no discurso indireto, o rei ordenou que fugissem. Aí temos aqui mais um exemplo, quando os pronomes pessoais possessivos e demonstrativos da primeira pessoa. Bino disse, quero respostas para as minhas perguntas. Aqui eu tenho um pronome possessivo, minhas. Ele será reescrito com os pronomes pessoais possessivos e demonstrativos na terceira pessoa. Aqui está na primeira pessoa, ele será reescrito os mesmos pronomes na terceira pessoa. Então fica, Bino disse que queria respostas para suas perguntas. Aqui fica minhas perguntas, discurso direto, no indireto, para as suas perguntas, quando eu vou reproduzir a fala de alguém. E aí nós temos também como exemplos os advérbios aqui e cá. Daqui pertinho dá para ver tudo, disse seu Mané Faustino. Aí você vai substituir o advérbio aqui e cá no discurso indireto por ali e lá. Seu Mané Faustino disse que dali pertinho dava para ver tudo. Dali é acrescentado uma preposição aqui junto com esse advérbio, ok? Então, aqui tem alguns exemplos de como vocês podem reproduzir discurso direto em discurso indireto ou vice-versa. Nós podemos utilizar também colocar uma oração no discurso indireto para você transformá-la em discurso direto. Então, se é passado para você aqui, o menino falou que queria saber o que tinha do outro lado. Eu preciso reproduzir esse discurso indireto em discurso direto. Então, fica, quero saber o que tem do outro lado, falou o menino, ok? Eu vou só colocar mais um exemplo ali para vocês observarem. Aqui também nessas páginas amarelas, nós temos o resumo, né, do discurso direto e indireto. Aqui os elementos da narrativa são narrador, enredo, personagem, tempo e ambiente. Então, ali o narrador, ao relatar as ações das personagens, ele reproduz o que elas falam ou pensam por meio de duas possibilidades básicas, né? Que temos ali discurso direto e o discurso indireto. Aqui tem exemplos de como você identificar o discurso direto e aqui também o discurso indireto, aquilo que nós acabamos de falar agora para vocês. Deixa eu só mudar a tela aqui para vocês observarem um outro exemplo que eu quero mostrar. Aqui também, outros exemplos da mesma forma, discurso direto e discurso indireto. Então, aqui, emprego de primeira pessoa. Perdi a bolsa, disse-nos a vizinha. Eu perdi a bolsa. Nos, primeira pessoa também. Para o discurso indireto, emprego de terceira pessoa. A vizinha disse-nos
que perdera a bolsa. Aqui, verbo no pretérito mais que perfeito. Aí temos um outro exemplo aqui. Verbo no presente do indicativo. Eu não sei onde está a bolsa, disse-nos a vizinha. Verbo sei, aqui verbo saber, no presente do modo indicativo. Então, ali nós vamos reescrever presente, passa para pretérito imperfeito. A vizinha disse que não sabia, aqui o pretérito imperfeito, verbo saber, onde estava a bolsa. Outro exemplo aqui, com verbos no pretérito perfeito do indicativo, no discurso direto. Eu não almocei ainda, comentou a moça. Almocei, almoçaste, almoçou, ok? Pretérito perfeito. Ele será reescrito no discurso indireto no pretérito mais que perfeito, ou seja ele simples ou composto. Como assim? Só o verbo, né, almoçara, ou composto com o verbo auxiliar, tinha almoçado. Então, aqui fica a mesma oração. A moça comentou que não almoçara ainda. Ou eu posso dizer, a moça comentou que não tinha almoçado ainda, ok? Um outro exemplo aqui, com verbos no imperativo, aquilo que nós acabamos de ver ali com vocês. Outro exemplo, cheguei cedo. Chegue cedo, por favor, pediu a moça. Lembra que no modo imperativo, os verbos vão indicar uma ordem, um pedido, ou qualquer uma outra coisa, mas que seja nesse sentido de ordem ou pedido. Aí ela terá que ser, com verbos no imperativo, terá que ser reescrito com verbos no pretérito imperfeito, mas aqui do modo subjuntivo. A moça pediu que chegasse cedo. Lembrando aqui que eu não havia falado, pretérito imperfeito do modo subjuntivo sempre será escrito com os dois S's. É o único tempo verbal ali que nós escrevemos com dois S's, tá? Se eu chegasse, se tu chegasses, se ele chegasse, ok? E com exemplos de pronomes demonstrativos com a maior proximidade. Este é um grande dia, afirmou o diretor da empresa. Este, pronome demonstrativo. Aqui com maior proximidade, aqui já com uma menor proximidade do pronome demonstrativo. O diretor da empresa afirmou que aquele era um grande dia. Ok? Então, aqui, a mesma coisa que eu digo para vocês. Se for pedido para vocês transformarem discurso direto para discurso indireto, vocês vão ter que seguir essa regrinha aqui. Mas se as orações vierem do discurso indireto para transformá-lo em discurso direto, a mesma coisa. Se aqui o verbo foi na terceira pessoa, você vai escrever no discurso direto em primeira pessoa, ok? Então, essas regrinhas aqui precisam ser observadas. E eu gostaria também que vocês estivessem observando os verbos, né? Se vocês procurarem lá a conjugação dos verbos na internet, vocês vão ver quais são os tempos verbais, que temos lá o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, e todos eles entram aqui. Aqui tem modo indicativo, aqui nós já temos o modo subjuntivo e aqui no modo imperativo, tá? E se vocês não lembram dos pronomes, mas os pronomes demonstrativos também são poucos, este, esse, aquele, e as variações, e ali vocês vão observar essa regrinha para estarem transformando o discurso direto em discurso indireto. É difícil isso daqui? Não, muito fácil, é só vocês prestarem atenção e discurso direto vai reproduzir a fala da personagem exatamente da maneira como ela fala, e o discurso indireto você vai
falar aquilo que uma outra pessoa falou, mas pegando apenas as partes essenciais, ou seja, a parte mais importante, porque não pode fugir do assunto, ok? Não sei se vocês conseguiram me entender. Sim. Uma história onde o narrador é uma personagem, porém ele tem o poder de ser onisciente. Se ele é onisciente, sim, tá? Então, se o seu narrador é onisciente, ele pode estar onipresente, onipotente, onisciente, sabe de todas as coisas, né? Pode todas as coisas, ele é um deus ali. Então, pode, dessa forma aqui é permitido sim, tá? Porque ali é mais uma história de ficção, eu imagino, não é? Isso, uma história de ficção. Então, nessa parte ali pode ser escrito sim, tá? Mas isso daqui é só assim, se você está conversando com um colega seu, e aí alguém conta alguma coisa para você e você precisa falar isso daqui para uma outra pessoa, você vai contar aquilo que a pessoa te disse para um outro colega. Então, você vai falar, né, fulana disse que isso, isso e isso. Entenderam? Então, isso é bastante fácil, transformar discurso direto em discurso indireto. Eu tenho ainda alguns minutos e eu vou abrir um pouquinho para que vocês estejam fazendo perguntas e qualquer dúvida, se talvez vocês não tenham entendido, tá? Aí, eu tô vendo bastante gente agora. Ok, gente? E se vocês quiserem perguntar também pelo chat ali, não tem problema nenhum, ok? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa que não tenha entendido? Pode estar escrevendo ali, perguntando. Não sei se vocês acreditam que todos tenham entendido, não é, gente? Certo?